E se eu dissesse que alguns dos maiores físicos da história do bodybuilding talvez não tenham sido totalmente naturais? Pois é, esqueça o que você acha que sabe sobre o Mr. Olympia. Hoje a gente vai mergulhar nos bastidores sombrios dos escândalos de trapaça que abalaram o maior palco do bodybuilding mundial. Vamos falar sobre genética, doping, decisões polêmicas e até onde vai o limite humano quando o assunto é hipertrofia extrema. E aí, beleza? Eu sou o personal Fábio Las Boas e se você curte conteúdos com base científica e sem papas na língua sobre o mundo do fitness, já clica no botão hypar, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder os próximos vídeos. E claro, se você quer resultados de verdade com suplementos de confiança e de qualidade, aproveita os meus cupons MAX10 Personal Fábio no site da Max Titânio para ter 10% de desconto ou cupom EUPRO Personal Fábio no site da Probiótica para ter 15% na compra de qualquer produto. Os links estão nas descrições e comentários fixados. Agora bora pro palco onde o suor, a genética e a química se misturam. O lendário Mr. Olympia que vai acontecer nesse fim de semana. Para entender os escândalos do Mr. Olympia, a gente precisa voltar no tempo. Lá em 1965, quando Joe Weider criou o Mr. Olympia, o objetivo era simples: coroar o físico mais impressionante do mundo. O troféu, o sandal, representava a perfeição física, mas com o passar dos anos, essa perfeição começou a gerar dúvidas. O público olhava para o palco e se perguntava: será que esses caras são realmente humanos? Ou existe algo a mais por trás de tanta simetria, densidade e volume muscular? Um dos momentos mais polêmicos aconteceu em 2001, quando Gunther Schlierkamp derrotou Ron Coleman. Pois é, pode acreditar, no Show of Strength. Aquilo fez o mundo do bodybuilding explodir. Gunther era o favorito do público, Coleman era o rei absoluto, o atual campeão do Mr. Olympia, no auge. Então as discussões foram intensas. Teria sido uma injustiça? Teria havido favorecimento? Ou o corpo de Ron Coleman estava simplesmente no nível que desafiava a própria genética humana? Esse tipo de debate sempre levantou uma questão central: o que realmente é trapaça no bodybuilding? É usar substâncias proibidas ou é ter uma genética tão absurda que o resto do mundo jamais conseguiria competir em igualdade? Segundo o fisiologista Dr. Harrison Pope, da Harvard Medical School, o limite genético de hipertrofia em humanos naturais gira em torno de 20 a 25 kg de massa magra acima do peso base. Qualquer coisa além disso já começa a desafiar as leis da biologia, segundo o estudo de Pope e outros colaboradores na New England Journal of Medicine. Então, quando a gente vê físicos de 120 kg secos no palco, é impossível não questionar o que é natural e o que é ajudado. Bora falar da famosa Golden Era, a Era de Ouro do Bodybuilding, aquela dominada por nomes como Arnold Schwarzenegger, Franco Columbu, Lou Ferrigno, uma época gloriosa de físicos estéticos, linhas clássicas e carisma, muito carisma. Mas também era uma época onde o uso de anabolizantes era o segredo aberto. Arnold mesmo admitiu em uma entrevista em 96 na revista Muscle Mag International que usou esteroides sob supervisão médica, algo que na época nem era legal. O próprio Dr. John Ziller, que acompanhava os atletas nos anos 60 e 70, foi o primeiro a introduzir o Dianabol nos Estados Unidos, e ele era o médico da equipe olímpica americana. Ou seja, o doping não era visto como trapaça, mas como parte do progresso. O problema é que, à medida em que o Olympia crescia e a estética dava lugar à monstruosidade, a coisa saiu do controle. Surgiram físicos tão descomunais que pareciam saídos de uma fábrica genética. O público amava o espetáculo, mas a linha entre o natural e o químico começou a desaparecer completamente. Pesquisas como a publicada no Journal Strength and Conditioning Research de 2008 mostraram que o uso de anabolizantes pode aumentar a síntese proteica em até 45% acima do normal, além de acelerar a regeneração muscular em até 80%. Isso significa que, enquanto um atleta natural precisa de 72 horas para se recuperar totalmente de um treino intenso, um atleta dopado pode fazer isso em menos de 36.
Isso muda tudo, frequência, intensidade, resultados. Resumindo, enquanto o natural ainda está com as pernas travadas das passadas da segunda-feira, o outro já está agachando de novo e sorrindo. A genética é boa, mas a química é rápida, né? A partir dos anos 90, o Mr. Olympia começou a enfrentar uma pressão gigantesca. O público, os patrocinadores e até a imprensa começavam a cobrar mais transparência. Surgiram então os testes antidoping, mas será que funcionaram? Nem tanto. Em 1990, o Olympia tentou fazer uma edição totalmente testada, o famoso Drug Test Olympia, e o resultado foi um desastre. Os piscos estavam visivelmente menores, irreconhecíveis, menos seco e o público odiou. A audiência despencou e a IFBB rapidamente abandonou a ideia no ano seguinte. A verdade é que o público queria ver monstros não mortais. Desde então, o Mr. Olympia se tornou um jogo de gato e rato entre atletas e testes. Cada vez que um novo método de detecção era criado, uma nova substância surgia, e isso é o que os pesquisadores chamam de doping evolutivo. Segundo uma meta-análise publicada na Sports Medicine Journal de 2019, mais de 70% das substâncias usadas em esportes de força são desenvolvidas originalmente para fins médicos legítimos, mas depois modificadas quimicamente para escapar da detecção. Um exemplo clássico é o Insulin-like Growth Factor, ou IGF-1, que passou a ser microdosado junto com o GH e testosterona para evitar picos detectáveis. Isso mostra que enquanto houver competição e dinheiro, sempre haverá quem busque burlar o sistema. Bom, pessoal, tem mais 2 tópicos para falar aqui, mas antes eu quero fazer um pedido. Antes de mergulhar nos escândalos mais tensos do Mr. Olympia moderno, deixa aquele like e comenta aqui embaixo o que você acha sobre isso, até onde vai o limite natural. Você acredita que o Mr. Olympia deveria ter uma categoria 100% natural ou a busca pelo corpo perfeito sempre vai ter um toque químico? Quero muito saber a tua opinião, porque esse debate é o coração do esporte. Agora vem a grande pergunta: quem realmente vence o Mr. Olympia? O cara com a genética perfeita ou o cara com o protocolo químico mais inteligente? A resposta, na real, está no meio. Um estudo de 2020 na European Journal of Applied Physiology mostrou que até 35% da resposta ao treino de resistência é determinado por fatores genéticos, ou seja, tem gente que simplesmente nasce com receptores androgênicos mais responsíveis, maior densidade de fibras tipo 2 e até uma capacidade mais eficiente de síntese proteica. Mas o que acontece quando essa genética topa contra o uso inteligente dos estimulantes de desempenho? Aí, meu amigo, nascem os Rones, os Phil Heaths e os Big Rams da vida. É literalmente combinação entre loteria genética e alquimia química. O problema é que essa busca pela perfeição tem um preço. Muitos atletas relatam colaterais sérios, como disfunções hormonais, problemas cardiovasculares e até colapsos renais. Isso foi relatado em uma meta-análise publicada na Journal of Internal Medicine de 2021, mostrando que o uso crônico de anabolizantes aumenta em até 15 vezes o risco de complicações cardíacas. Não dá para querer ser o Hulk sem pagar a conta depois. O corpo cobra e caro. E hoje, em 2025, onde o Olympia está nesse debate? Bom, os testes estão mais tecnológicos, os protocolos estão mais sofisticados e o discurso oficial é de fair play. Mas, sejamos honestos, o Olympia ainda é um show de extremos. A própria IFBB tenta equilibrar a balança com categorias como Classic Physique que buscam reviver a estética da Era de Ouro. E isso mostra uma coisa: o público sente falta da beleza clássica, mas não consegue resistir à monstruosidade moderna. Será que um Olympia totalmente clean, limpo, poderia existir? Provavelmente não, porque o próprio conceito do fisiculturismo, ultrapassar limite, já está além do natural. O que realmente precisamos discutir é até onde é saudável, até onde vale o preço.
Da próxima vez que você assistir ao Mr. Olympia e ver aqueles físicos absurdos do palco, lembra, ali existe muito mais que genética. Existe ciência, sacrifício sim, controvérsia. O que você acha? O Olympia deveria ser mais rígido com o doping? Ou isso faz parte do show e deveria deixar como está? Comenta aqui embaixo e vamos discutir juntos. Eu acho que deveria deixar como está. Isso, se curtiu esse vídeo, já deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho, dá uma hypada para não perder os próximos conteúdos. E se você quer dar um passo a passo mais nos seus resultados, lembra dos meus parceiros. Matos Titânio, use o meu cupom MATS10 Personal5 para ter 10%. E no site da Probiótica, o meu cupom é EPROPERSONAL5 para ter 15% off. Os links estão nas inscrições e comentários fixados. Me segue lá no Instagram, TikTok e Facebook para mais conteúdos exclusivos nas redes vizinhas. Muito obrigado por assistir até o fim e agora clica no vídeo ou na playlist para te ajudar a maratonar o meu vídeo. Um forte abraço, fique com Deus, bons treinos. Comenta aqui embaixo tudo que você achou do Mr. Olympia 2025 que vai acontecer nesse fim de semana. Vamos junto!